Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso quadro Quaresma Vive uma Jornada Espiritual. E assim damos continuidade a este tempo nosso de Quaresma, tempo também de aprofundar-se e crescer na intimidade com o Senhor. Portanto, iniciemos com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje trago para nossa meditação a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que vai nos dizer: Jesus me amou e imolou-se a si mesmo por mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós temos aqui diante desta palavra, falando daquilo que Jesus fez por cada um de nós, da imolação, o próprio Jesus que se entregou por cada um de nós no sacrifício da cruz, entregando assim a sua vida neste sacrifício redentor. Ele que expressa por meio da sua cruz a forma como nos amou até o fim. E a expressão máxima do teu amor foi, de fato, dar a vida por cada um de nós. E é interessante quando nós vamos meditando e percebemos que esse amor de Jesus que se imolou por nós na cruz continua até hoje por cada um de nós se imolando. E por isso aqui trazemos essa meditação também falando da Santa Missa. A Santa Missa que é, de fato, esta imolação, esse amor de Jesus que continua por cada um de nós. É um amor que foi derramado na cruz, por meio do seu corpo e sangue entregue na cruz, mas esse amor que é continuado em cada Santa Missa. Então aqui nós podemos trazer também a Santa Missa, é o sacrifício da cruz. Somente no céu iremos compreender que divina maravilha é a Santa Missa. Por mais que nos esforcemos e por mais santos e inspiradores que sejamos, nada mais podemos fazer a não ser pensar, balbuciar pobres palavras como crianças, se quiser falar sobre esta obra divina que é a Santa Missa, que está acima da nossa compreensão humana e acima da compreensão também celestial dos anjos. Um dia, alguém fez um pedido ao Padre Pio, de Petrolcina: Padre, explica-nos a Santa Missa. Ele nos respondeu: Meus filhos, como eu poderei explicá-la? A missa é infinita como Jesus. Perguntei ao anjo o que é a missa, e ele vos responderá com toda a verdade. Eu sei o que ela é e por que se celebra, contudo, eu não sei o tamanho do valor que ela tem. Um anjo, 1000 anjos do céu sabem disso e assim pensam. Então, no altar, é o Calvário, Santo Afonso Maria de Ligório chega a afirmar para nós que o próprio Deus não pode fazer que haja uma ação mais santa nem maior do que a celebração de uma Santa Missa. E por que não? Porque a Santa Missa, pode-se dizer, que é então a síntese da encarnação e da redenção, e nela contém-se o nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus por nós. Vai nos dizer o Concílio Vaticano II: Nosso Salvador, na última ceia, na noite em que foi entregue, instituiu o sacramento eucarístico do seu corpo e do seu sangue, no qual perpetuou através dos séculos, até a sua volta, o sacrifício da cruz. Então nós temos aqui diante de nós a Santa Missa e o Calvário. Então na Santa Missa se perpetua de novo esta mesma realidade que aconteceu no Calvário. Jesus que continua dando o seu próprio corpo, sangue por cada um de nós, dando a sua vida por cada um de nós. Então, o altar das nossas igrejas não é diferente do altar do Gólgota, como o lugar onde Jesus foi crucificado,
pois ele também é um monte encimado por uma cruz e por um crucificado. É no altar, então, que se realiza a reconciliação novamente entre Deus e o homem. Então, imagine-se aqui, no altar nós temos o Calvário, e ali no Calvário nós temos então aonde Jesus se imola por cada um de nós. Então, quando nós entramos na Santa Missa, já entendemos também esta realidade. Quando nós estamos, o padre está ali na procissão de entrada, ele já está seguindo, assim como Jesus está indo rumo ao Calvário para se imolar por cada um de nós, porque o sacerdote representa o próprio Cristo. E é a função que o próprio Jesus instituiu na última ceia, para que ele perpetuasse a presença de Jesus no meio e pediu então, ordenando aos apóstolos, fazer isto em memória de mim. Então o padre, quando está caminhando para o altar, é como se fosse o próprio Cristo caminhando para o Calvário com a cruz para ser imolado. E por isso, ali no momento das palavras da consagração, o padre não fala justamente isto é o corpo de Jesus, mas ele fala em persona Christi, ou seja, é o próprio Cristo por meio dos padres, por meio do sacerdote, que vai dizer novamente: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ele continua entregando o seu corpo e o sangue. É como se ali naquele momento acontecesse de novo o Calvário, acontecesse de novo a crucificação de Jesus. Santo Tomás de Aquino escreveu também algumas palavras falando justamente sobre isso. Tanto vale a celebração da Santa Missa, quanto vale a morte de Jesus na cruz. Então ele compara como se fosse a mesma realidade. O Calvário, aquilo que Jesus morreu há 2000 anos por nós, acontece até hoje em cada Santa Missa. O homem deve tremer, o mundo deve fremir, e o céu inteiro deve comover-se quando sobre o altar, nas mãos dos sacerdotes, aparece o Filho de Deus. Quem nos diz isso? São Francisco de Assis, comparando a grandeza que é uma Santa Missa. Então, a Santa Missa é uma coisa tão grande que só ela basta para satisfazer a justiça divina. Então, a Santa Missa é considerado a oração das orações, porque aqui o próprio Jesus se faz presente e há então a redenção, o próprio Cristo que doa-se por cada um de nós, nos dando a redenção. Sem a missa, a terra já teria sido aniquilada há muito tempo, por causa dos pecados dos homens. Seria mais fácil que a terra se mantivesse sem o sol do que sem a missa, afirmava Padre Pio, fazendo eco que dizia também São Leonardo, que diz: creio que se não fosse a missa, estas horas o mundo já estaria afundado debaixo do peso dos seus pecados. É a missa o poderoso sustentáculo que se os conserva. Então nós temos aqui diante desta realidade hoje meditando sobre a Santa Missa. Por isso traga ao coração sempre, quando participar da missa, participe de verdade, porque cada um de nós devemos participar da Santa Missa. Cada um de nós temos o sacerdócio comum. Claro que nós temos ali o padre que age em persona Christi por meio do sacerdócio ministerial, mas todos os fiéis leigos têm o seu sacerdócio comum, onde eles também colaboram, e assim colaboram como? Participando bem da Santa Missa, do Calvário. Então, onde nós precisamos também nos colocar em sentido de oração, de reverência, de adoração, de respeito, estamos no Calvário. Claro que aqui na Santa Missa nós celebramos o mistério por completo, né? Então, é ao mesmo tempo a atualização do mistério divino de Cristo, que é a sua encarnação, a sua paixão, a sua morte e sua ressurreição. Então, que nós possamos participar bem de cada Santa Missa celebrada, nessa certeza que o próprio Jesus vem ao nosso encontro. Nas espécies eucarísticas já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como aconteceu no Calvário, acontece em cada Santa Missa. A cruz se faz presente de novo. E da mesma forma como que pelo sim da Virgem Maria, o próprio Deus se encarna, vindo-se ao encontro de cada um de nós na humanidade, Cristo que se torna homem, verdadeiro Deus, Maria que gera então a humanidade de Cristo,
Cada sacerdote aqui agora, nesse momento também, na Santa Missa, representa, de maneira assim podendo dizer, a Virgem Maria. Se a Virgem Maria gerou a humanidade de Cristo, o sacerdote gera então a presença de Cristo eucarístico no meio de nós. É por meio do sim de cada sacerdote que Jesus se faz presente em cada altar, assim como pelo sim da Virgem Maria, Jesus veio ao encontro da humanidade. Então, por causa também do sim de cada sacerdote, Jesus vem em cada altar, em cada Santa Missa, ele atualiza de novo esse mistério da sua paixão, morte e ressurreição no meio de nós. Então, que nós possamos ter um amor à Santa Missa, nessa certeza que nós estamos indo ao Calvário e ali nós contemplamos, de fato, a encarnação de Jesus, ele que vem de novo ao nosso encontro agora nas espécies eucarísticas. Nós contemplamos o sacrifício de Jesus, ele que se imolou por nós, como nós lemos aqui, nos amou e se imolou por nós, ele continua nos amando e se imolando por nós em cada Santa Missa e ao mesmo tempo já na sua ressurreição gloriosa, ele que venceu a morte e Jesus que permanece vivo e por isso ele está vivo em cada Eucaristia celebrada. Que nós possamos assim viver bem cada Santa Missa, participando com fervor, atentamente, devotamente da Santa Missa. Cada um de vocês podem também ter frutos de cada Santa Missa, mas eu só vou ter verdadeiramente os frutos da Santa Missa se eu participo devotamente, atentamente, com o coração aberto para acolher o Cristo que vem. Que assim hoje seja para nós também uma forma de nós meditarmos nesta grandiosa graça que cada um de nós temos, que é a Santa Missa. E que nós possamos também, com o nosso propósito diário, desde já, nos colocar como fazendo um exame de consciência, como eu tenho participado bem da Santa Missa, eu tenho rezado bem na Santa Missa, ou muitas vezes eu tenho participado da missa por participar, simplesmente para cumprir um preceito, ou até mesmo com preguiça, desatento na Santa Missa. Então que hoje nós possamos fazer o nosso propósito participando da Santa Missa no dia de hoje e assim participar. Com isso no coração, eu preciso participar atentamente e devotamente da Santa Missa, com o coração aberto e entendendo que eu estou indo para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e ali eu devo contemplar a sua cruz, que ele continua de novo dando a sua vida por nós em cada altar, em cada Santa Missa celebrada. Que assim seja, e nós possamos ter cada vez mais um amor para com Jesus Eucarístico e para com a Santa Missa. Que assim seja e Deus os abençoe, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.